Olá pessoal, eu sou o professor Shoa, professor de Biologia da Escola São Francisco de Assis, e a gente está aqui hoje para falar de alguns temas que são mais recorrentes no Enem. De 2010 para cá, ou pelo menos de 2010 até 2015, as provas de Biologia elas tiveram como base um assunto de fundamental importância que é a ecologia. Cerca de mais ou menos 42% das questões de 2010 até 2015 foram baseadas nesse tema. Então é um tema que recorrentemente está caindo e que eu indico a vocês que dêem uma olhada com maior atenção e maior carinho. A ecologia, como todo mundo sabe, é o ramo da biologia que vai estudar aí as relações ecológicas entre os organismos vivos e o meio. Só que o Enem, ele é uma prova, no caso, é um concurso, digamos assim, em que as suas questões são extremamente contextualizadas. Apesar de serem contextualizadas, elas têm focos específicos, digamos assim. E outra característica do Enem em relação às suas questões é a questão da atualidade. Não basta você saber apenas ecologia, você tem que estar por dentro de todas as atualidades em relação ao assunto. Há uma mesclagem da ecologia, dos assuntos de ecologia, com assuntos como, por exemplo, energia renovável, energia não renovável, assuntos como, por exemplo, descarte, poluição, são assuntos que recorrentemente estão caindo. Outra matéria fundamental da biologia é a citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células. E aí a gente sabe que a gente tem que dar uma atenção especial às estruturas intracelulares como as organelas. A principal delas, no caso, seria a mitocôndria. Eu recomendo que você não vá fazer o Enem sem saber ou sem pelo menos ter noção de qual é ou qual a função, digamos assim, de algumas organelas, como por exemplo, que eu falei, a mitocôndria. E em relação a essa organela, eu quero que vocês tenham uma atenção especial à respiração celular e à fermentação. São assuntos que podem e com certeza vão cair. Outro assunto importante é a fisiologia, funcionamento do corpo. Então, assuntos relacionados à fisiologia, como por exemplo, sistema endócrino, que é o sistema hormonal, sistema cardiovascular, sistema nervoso, são assuntos também de fundamental importância. Apesar da base ser, como eu falei para vocês, ecologia, algumas questões como citologia e fisiologia também têm uma porcentagem muito grande nas questões do Enem. Microbiologia também é um assunto de extrema importância, tá? Quero que vocês deem uma olhada, uma atenção maior, com carinho, nas questões relacionadas a doenças causadas por micro-organismos, principalmente doenças relacionadas a fungos, a bactérias e a vírus. Doenças relacionadas a vírus principalmente são aquelas mais recorrentes. Em relação à evolução e genética, sempre é importante manter o conteúdo em dias. Genética, você em hipótese alguma pode ir fazer o Enem sem saber ou sem ter pelo menos uma noção sobre as leis de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel. A genética, como eu falei para vocês no início, ela também vem agregada a assuntos que são mais corriqueiros, como por exemplo assuntos relacionados à biotecnologia, a transgênicos, por exemplo, a biofármacos, que são assuntos que estão mais recorrentes no nosso dia a dia. Então assim, em primeiro lugar, em relação a questões, a base da prova de biologia do Enem está relacionada à ecologia. Quase 43%, entre 40% e 43% das questões de 2010 até 2015 estão presentes dentro desse assunto. Citologia e fisiologia cai aí cerca de 20 e 25% das questões de 2010 até 2015, claro, foram sobre esse tema. E nas demais, microbiologia, evolução e genética. Tá? Um abraço a todos e boa sorte.